A manhã começou como qualquer outra no estúdio onde Virginia havia marcado mais uma de suas grandes gravações semanais. A equipe já estava acostumada ao ritmo intenso, às trocas de planos de última hora e ao perfeccionismo quase industrial que cercava cada produção envolvendo o nome da influenciadora. No entanto, havia um clima diferente no ar. Uma combinação rara de silêncio e tensão que se espalhava pelos corredores, como um aviso antecipado de que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Por volta das 9 da manhã, ainda antes da chegada de Virginia ao estúdio, alguns membros da equipe começaram a se reunir na sala de apoio técnico. Era um encontro informal, mas a quantidade de pessoas presentes chamava a atenção. Produtores, operadores de câmera, assistentes, técnicos de luz, todos pareciam compartilhar a mesma inquietação. Comentários sussurrados, olhares cruzados e expressões carregadas estabeleciam um clima de desconforto coletivo. O estopim para aquela movimentação havia surgido dias antes, quando uma sequência de decisões internas começou a desagradar a maior parte da equipe. Fontes próximas à produção contaram que, recentemente, Virginia vinha exigindo mudanças drásticas no formato do projeto, com ajustes feitos em cima da hora, sem diálogo e sem espaço para contrapontos técnicos. Para muitos, a influenciadora estava ultrapassando o limite entre liderança e imposição. Naquele mesmo dia, estava programada a gravação de um episódio especial, considerado estratégico para a nova fase do canal. O roteiro havia sido modificado 3 vezes na última semana, e a equipe já demonstrava sinais de esgotamento. O que antes era entusiasmo se transformara em preocupação crescente com a falta de organização, as longas horas extras e a impossibilidade de manter um cronograma estável. Por volta das 9h30, a tensão começou a aumentar. Um dos produtores mais antigos, conhecido por ser discreto e extremamente profissional, pediu a palavra no meio da pequena reunião improvisada. Ele parecia decidido, com os ombros tensos e a expressão de quem carregava algo que vinha sendo guardado por tempo demais. Seu discurso, segundo relatos, começou com um resumo das dificuldades enfrentadas nos últimos meses, citando atrasos constantes, mudanças de direção sem explicação e uma pressão que para muitos havia ultrapassado o limite do razoável. Aos poucos, mais funcionários foram se juntando à sala. A presença crescente de pessoas criou uma espécie de assembleia silenciosa. O produtor, então, foi direto ao ponto. Disse que, para aquela gravação, grande parte da equipe não estava em condições de continuar. Havia um desgaste coletivo e um sentimento de que os profissionais não eram ouvidos nem respeitados em seu tempo ou expertise. Ele deixou claro que a intenção não era criar conflito, mas sim reivindicar condições mínimas de trabalho e comunicação. O anúncio caiu como um choque entre aqueles que ainda não sabiam da conversa prévia. Alguns pareceram surpresos, outros apenas confirmaram com a cabeça, como se aquilo estivesse previsto havia dias. A verdade é que o ambiente já estava fragilizado por semanas, talvez meses. E aquele encontro informal era apenas o ápice de algo que vinha crescendo nos bastidores. Enquanto isso, do lado de fora, a rotina seguia quase normalmente. A equipe de maquiagem já se preparava para receber Virginia. Alguns cenários estavam sendo ajustados e os equipamentos começavam a ser testados. Ninguém nas áreas externas imaginava que, dentro daquela sala fechada, se construía o início de um dos maiores colapsos de produção envolvendo o nome da influenciadora nos últimos anos. Por volta das 10 horas, o grupo tomou uma decisão radical. Muitos iriam se retirar da gravação caso nada fosse ajustado imediatamente. Alguns falaram em pausa. Outros sugeriram conversar diretamente com Virginia antes do início do dia, mas havia também quem estivesse decidido a deixar o projeto em definitivo. Era uma movimentação sem precedentes, especialmente se considerada a influência e o alcance do nome de Virginia no mercado digital. A notícia começou a se espalhar em minutos. Assistentes de produção correram de um lado para o outro tentando entender o que estava acontecendo, enquanto mensagens começaram a circular entre grupos internos. A coordenadora geral da gravação, ao ser informada, correu até a sala onde o grupo permanecia reunido. Testemunhas afirmam que ela entrou já com expressão de pânico, tentou dialogar, tentou conter o avanço da situação, mas percebeu rapidamente que não se tratava de um desentendimento pontual. A equipe estava cansada e o desgaste parecia ter atingido um ponto irreversível. No lado de fora, o clima começou a mudar. Técnicos que passavam em frente à sala percebiam olhares fechados, movimentos bruscos e portas sendo abertas e fechadas com pressa. O estúdio, conhecido por seu dinamismo, agora parecia um espaço suspenso no tempo. A sensação era de que qualquer decisão tomada naquele dia teria consequências profundas. Não apenas para aquela gravação específica, mas para todo o fluxo de trabalho dali em diante. E foi nesse momento, exatamente quando tudo parecia confluir para um impasse, que uma informação crucial chegou aos ouvidos da coordenação. Virginia estava a caminho, prestes a chegar ao estúdio, e ninguém sabia como ela reagiria ao descobrir que metade de sua equipe estava prestes a abandonar a gravação, ou pior ainda, abandonar o projeto inteiro. O relógio marcava 10h15.
O caos estava oficialmente instaurado. O carro preto estacionou em frente ao estúdio às 10h23 da manhã, no exato momento em que a tensão interna atingia seu ponto mais crítico. Virginia chegou acompanhada de sua equipe mais próxima, como de costume, sem imaginar que aquele seria um dos dias mais turbulentos de sua carreira recente. Enquanto caminhava até a entrada principal, ela segurava o celular na mão direita, revisando anotações rápidas sobre o roteiro que deveria ser gravado, e conversava com uma das suas assessorias sobre possíveis ajustes no quadro de abertura. Assim que passou pela porta de vidro, o primeiro sinal de estranheza a atingiu. O estúdio, normalmente barulhento e cheio de circulação, estava incomumente silencioso. Apenas algumas poucas pessoas transitavam pelos corredores, e muitas delas evitavam contato visual. A influenciadora franziu a testa levemente, mas não reduziu o passo. A pressa era clara. O cronograma já estava apertado por conta das recentes mudanças no formato do episódio e, como sempre, ela acreditava que poderia adiantar algumas decisões no próprio set. Ao entrar na sala de maquiagem, porém, o ambiente revelou o primeiro indicativo concreto de que algo estava fora de controle. A maquiadora principal, que trabalhava com ela desde os primeiros anos de carreira, estava ali, mas com uma expressão visivelmente tensa. Havia sussurros ao fundo e 2 assistentes conversavam em tom baixo, como se temessem ser ouvidos. Virginia sentou-se na cadeira, diante do espelho iluminado, e perguntou, em tom profissional, se tudo estava pronto para iniciar a preparação. A maquiadora hesitou por um instante longo o suficiente para que a influenciadora levantasse os olhos do celular. Foi então que recebeu a primeira frase desconfortável do dia. Acho que você precisa falar com a coordenação antes de começar. Parece que houve um problema com a equipe. O silêncio que se instalou na sala foi quase palpável. Virginia ergueu a cabeça lentamente, tentando processar o que ouvira. Seu primeiro impulso foi imaginar algum atraso técnico ou uma falha no equipamento, coisas que aconteciam com certa frequência. Porém, ao notar a expressão preocupada da maquiadora, entendeu que se tratava de algo mais sério. Que problema? Perguntou, já mudando o tom. A maquiadora desviou o olhar e respondeu apenas que a coordenadora geral estava à procura dela. Diante da falta de detalhes, Virginia levantou-se da cadeira, suspirou de leve e caminhou em direção ao corredor. Ao sair, encontrou logo um dos assistentes de produção, que, nervoso, tentou dar algumas explicações enquanto a conduzida para a sala de coordenação. O caminho até lá parecia interminável. Cada passo era acompanhado por olhares rápidos de funcionários que, claramente, sabiam mais do que estavam dispostos a dizer no momento. Quando chegou à porta, Virginia ouviu vozes tensas do lado de dentro. A coordenadora falava em tom firme, enquanto outras pessoas respondiam com uma mistura de exaustão e indignação. Ao entrar, todas as conversas cessaram. A sala estava cheia. Produtores, técnicos, operadores de câmera e até alguns assistentes. O produtor mais antigo que liderara a reunião estava encostado na bancada lateral com os braços cruzados. A coordenadora, visivelmente desgastada, aproximou-se rapidamente e começou a explicar o que estava acontecendo. A influenciadora ouviu em silêncio absoluto, enquanto a coordenadora detalhava a situação. Falou sobre o descontentamento geral, as reclamações acumuladas, as mudanças constantes de última hora, o desgaste da equipe e a decisão que muitos haviam tomado de não seguir com a gravação daquele dia. A cada frase, Virginia sentia o chão parecer mais instável. Era evidente que ela não esperava algo daquela magnitude. Em determinado momento, ela levantou a mão para interromper, pedindo que todos deixassem claro exatamente o que estava acontecendo. Um dos operadores de câmera, normalmente calmo e pouco expressivo, tomou a frente e falou pela equipe. Ele relatou episódios das últimas semanas, mencionou atrasos, cancelamentos internos, regravações desnecessárias e o que classificou como uma falta de clareza nas direções criativas. O tom não era ofensivo, mas carregado de frustração. Era a voz de alguém cansado e representava muitos outros ali dentro. Ele afirmou que grande parte da equipe técnica sentia que suas opiniões não eram ouvidas e que eram constantemente pressionados a cumprir prazos impossíveis. Virginia permaneceu séria durante toda a fala. A influenciadora, conhecida por sua postura firme, respirou fundo antes de responder. Disse que se importava profundamente com seu conteúdo e que as mudanças tinham como objetivo melhorar a entrega final. Contudo, reconheceu que talvez a comunicação estivesse falhando e que não tinha consciência de que o nível de desgaste havia chegado tão longe. A coordenadora aproveitou a brecha para tentar mediar o conflito. Propôs que fosse feita uma pausa de algumas horas para conversarem com calma e reorganizarem o cronograma. No entanto, o produtor mais experiente tomou a palavra novamente e declarou que parte da equipe já tinha decidido se desligar do projeto. A frase caiu como um golpe direto. Como assim desligar? Virginia perguntou, agora com um tom elevado. Ele explicou que após meses acumulando frustrações, alguns profissionais haviam concluído que não seria possível continuar trabalhando da forma como estava.
Segundo relatos, 3 produtores, 2 cinegrafistas e parte do time de iluminação já tinham pedido desligamento e não participariam da gravação daquele dia. O impacto foi imediato. Virginia, que sempre buscou manter controle absoluto de suas produções, sentiu a dimensão da crise instalar-se de forma definitiva. A gravação, que deveria começar em menos de 2 horas, estava oficialmente inviável. E pior ainda, a notícia da debandada já começava a circular pelas redondezas do estúdio, ameaçando vazar antes mesmo que qualquer comunicado fosse planejado. A sala parecia congelada no tempo, ninguém sabia qual seria o próximo passo, e foi exatamente nesse silêncio pesado que Virginia percebeu não era apenas um atraso, era um colapso interno. Aproximadamente 20 minutos após a tensa reunião na sala de coordenação, enquanto Virginia ainda tentava reorganizar mentalmente o cenário caótico que se formava ao seu redor, um novo problema surgiu, e desta vez fora dos muros do estúdio. A crise interna estava prestes a se tornar pública. No corredor principal, 2 assistentes discutiam discretamente sobre a possibilidade de cancelar completamente o cronograma do dia. A conversa, feita em tom baixo, parecia não ter consequências imediatas, até que uma terceira pessoa, alguém que não fazia parte do estúdio, mas que estava ali como visitante de outro setor, ouviu parte do diálogo. Foi o suficiente para acionar a primeira fagulha do que se transformaria em um incêndio nas redes sociais. Pouco depois, mensagens começaram a circular em grupos restritos de produção, sugerindo que algo sério estava acontecendo. Alguns minutos mais tarde, uma nota anônima, curta mas direta, surgiu em um perfil secundário no Twitter, especializado em bastidores de influenciadores. A postagem dizia: gravação importante da Virginia cancelada de última hora. Equipe principal abandonou o estúdio cedo hoje. Clima pesado. A mensagem explodiu em poucos minutos. Não demorou para que perfis maiores começassem a compartilhar o rumor, adicionando suas próprias especulações. O público, acostumado a acompanhar cada detalhe da vida de Virginia, reagiu de imediato. Comentários se multiplicaram e hashtags começaram a surgir espontaneamente. Alguns defendiam a influenciadora, outros especulavam sobre supostos desentendimentos internos. A história, ainda imprecisa, virou o assunto mais comentado da manhã no nicho de entretenimento. Enquanto isso, dentro do estúdio, ninguém imaginava que a crise já estava ganhando proporções externas. Virginia, cercada pela coordenadora e por 2 assessores, tentava encontrar alternativas para evitar um cancelamento formal da gravação. As opções eram escassas. Sem produtores suficientes, sem operadores de câmera qualificados disponíveis naquele momento e sem tempo para contratar equipes freelance, o episódio especial simplesmente não poderia ser realizado naquele dia. A influenciadora sentou-se em uma das cadeiras da sala de coordenação, visivelmente abalada. Não era comum vê-la hesitar diante de decisões urgentes, mas aquela situação fugia completamente dos padrões que estava acostumada a controlar. Cada minuto que passava representava mais um pedaço de estrutura desmoronando. Foi então que uma das assessoras entrou na sala com o celular na mão, a expressão preocupada. Ela mostrou a tela para Virginia, que franziu a testa ao ver a postagem viral. Nos comentários, dezenas de perfis perguntavam se a informação procedia, e outros afirmavam ter fontes confiáveis, o que era raro, mas possível, dentro da equipe da influenciadora. O impacto da notícia deixou a influenciadora ainda mais tensa. Ela sabia que, se o assunto continuasse crescendo sem qualquer posicionamento oficial, a narrativa fugiria completamente do controle. Porém, naquele momento, posicionar-se também significava confirmar que algo estava errado. Era um dilema delicado, admitir a crise ou tentar ganhar tempo enquanto tentava negociar internamente. Os minutos seguintes foram marcados por uma sucessão de tentativas de solução. A coordenadora sugeriu que a influenciadora fizesse uma chamada rápida com alguns técnicos remanescentes, mas o problema maior não era técnico, era estrutural. Sem os líderes de produção, sem o time de áudio, sem os responsáveis pela direção de fotografia, a gravação perderia sua consistência. Não era apenas uma questão de falta de pessoas, era falta de continuidade, de alinhamento, de preparo. Nesse meio tempo, os rumores continuavam crescendo do lado de fora. Um portal de fofocas do Instagram, conhecido por publicar conteúdo sobre influenciadores de alto alcance, repostou a informação do cancelamento com um texto ainda mais incisivo, afirmando que a debandada da equipe teria sido motivada por conflitos internos e pressão extrema. Embora parte da redação tivesse sido baseada em suposições, o público não esperou confirmações. Os compartilhamentos aumentaram e a história ganhou novas camadas. O que poucos sabiam naquele momento era que, dentro do próprio estúdio, a situação estava se agravando. Alguns profissionais que ainda não haviam se manifestado começaram a declarar apoio ao grupo que havia decidido se desligar. Não se tratava mais apenas de um grupo isolado revoltado. O movimento se espalhava, criando uma espécie de efeito dominó quando os assessores voltaram à sala para atualizar Virginia sobre o avanço dos boatos. A influenciadora já parecia mais séria do que antes.
Ela percebeu que a crise não poderia ser contida apenas com improvisos e que precisaria considerar um posicionamento mais sólido. Contudo, antes que pudesse decidir qualquer coisa, recebeu outra informação preocupante. Um dos produtores que abandonou o projeto estava conversando com um jornalista de entretenimento, conhecido por revelar bastidores de influenciadores. A equipe entrou em alerta. Ainda não era possível saber se o produtor realmente daria declarações públicas ou se apenas estava ventilando o assunto de maneira informal. De qualquer forma, o risco era evidente. Caso ele confirmasse os rumores, o escândalo se tornaria ainda maior do que já era. A pressão aumentava, o estúdio não tinha clima para gravações, as redes sociais ferviam, parte da equipe já havia deixado o local, e agora havia a possibilidade de que alguém de dentro revelasse detalhes que Virginia não poderia controlar. E então, às 11h52 da manhã, a frase que todos temiam finalmente ecoou pela sala. "Não temos condições de gravar hoje", foi a coordenadora quem disse, com voz firme, encerrando qualquer resquício de esperança naquele momento. A gravação estava oficialmente cancelada, e a crise, que até então era interna, estava prestes a se tornar o principal assunto da tarde. O relógio marcava 1 da tarde quando a decisão de cancelar a gravação finalmente começou a circular oficialmente pelos corredores do estúdio. Não havia mais dúvidas. O episódio especial não sairia naquele dia, e a equipe que restava precisava lidar com as repercussões imediatas desse colapso. A sensação de falha coletiva pairava no ar, mas o clima estava longe de ser de união. Era, na verdade, de fragmentação. Enquanto alguns funcionários mais antigos se reuniam em pequenos grupos para comentar discretamente o que havia acontecido, outros pareciam perdidos, sem saber ao certo se deveriam continuar no projeto ou se seguiram o movimento dos colegas que já tinham ido embora. O ambiente, que costumava ser organizado, com cada setor funcionando como uma engrenagem precisa, agora estava desarticulado, confuso, quase irreconhecível. Nesse contexto, a coordenadora geral chamou uma reunião urgente com os profissionais que permaneceram no estúdio. Foi uma tentativa de reorganizar minimamente o que havia sobrado da equipe, mas todos sabiam que seria difícil restaurar qualquer senso de normalidade naquele momento. A sala de reuniões estava silenciosa quando a coordenadora entrou com uma pasta presa ao peito, a expressão exausta, mas determinada. Ela começou agradecendo aos funcionários que ainda estavam ali, reconhecendo o esforço de cada um e a complexidade da situação. Seu tom, firme porém cauteloso, indicava que ela sabia que poderia haver resistência a qualquer proposta que viesse a apresentar. "A gravação está oficialmente cancelada, vocês já devem saber", iniciou respirando fundo. "Mas ainda precisamos organizar a comunicação interna e decidir como será o posicionamento externo. Não podemos simplesmente encerrar o dia sem qualquer diretriz. Alguns membros da equipe concordaram com a cabeça, outros permaneceram imóveis, observando atentos. A coordenadora então continuou, explicando que havia recebido instruções diretas da assessoria de Virginia para preparar uma nota preliminar, que seria divulgada primeiro internamente e apenas depois enviada aos veículos de imprensa. A nota, segundo ela, seria objetiva, curta e técnica, mencionando apenas problemas operacionais e reorganização interna de cronograma. Nenhuma menção a conflitos, desgastes ou abandono de equipe. A intenção era clara, evitar que a narrativa se tornasse maior do que já estava se tornando nas redes. No entanto, nem todos concordaram com essa abordagem. Um dos cinegrafistas presentes levantou a mão, pedindo a palavra. Ele argumentou que esconder completamente a dimensão do problema poderia prejudicar ainda mais a credibilidade da produção caso novas informações vazassem, o que, considerando a situação atual, parecia praticamente inevitável. "Já está na internet", disse ele num tom contido, mas firme. "Mentir agora só vai piorar depois. As pessoas querem saber o que está acontecendo e não vão acreditar que foi um mero problema operacional." A coordenadora ouviu atentamente, mas manteve sua postura. Não se trata de mentir, trata-se de evitar sensacionalismo e proteger o projeto. A última coisa que precisamos é transformar isso em manchete de fofoca, mas a discussão não terminou aí. Outro membro da equipe, um assistente de luz que havia decidido permanecer apenas para não prejudicar os colegas, interveio dizendo que muitos que saíram estavam dispostos a falar, e segundo ele, alguns já tinham conversado com perfis públicos, inclusive com produtores de páginas de entretenimento conhecidas. O clima ficou ainda mais denso. A coordenadora olhou para baixo por alguns segundos, como se tentasse organizar o caos mentalmente. Era evidente que ela estava sobrecarregada, tentando equilibrar interesses completamente diferentes ao mesmo tempo. A proteção da marca de Virginia, a integridade da equipe e a percepção pública do projeto. Enquanto isso, do lado de fora da sala, Virginia permanecia com sua equipe de confiança em um escritório separado. Ela havia solicitado privacidade para discutir questões estratégicas mais delicadas. Seu principal assessor tentava explicar as consequências potenciais daquele vazamento inicial no Twitter, enquanto outro profissional monitorava os perfis responsáveis por divulgar os rumores. A influenciadora estava séria, mas não agressiva, embora fosse conhecida por sua energia intensa durante as gravações.
Naquele momento, ela demonstrava mais preocupação do que indignação. Perguntou diversas vezes quem exatamente havia deixado o projeto e qual era o grau de envolvimento de cada um desses profissionais. Sua prioridade imediata era entender se os desertores tinham acesso a informações sensíveis de bastidores que pudessem comprometer ainda mais sua imagem pública. Eles têm conversas do grupo interno, mensagens, áudios? Questionou repetidamente. O assessor confirmou que sim, alguns tinham. E que, infelizmente, não havia garantia alguma de que esse material permaneceria privado. O risco era real, bastava um desses ex-membros enviar prints para um jornalista maior, e a história se transformaria em algo ainda mais explosivo. Nesse meio tempo, na sala de reunião com os remanescentes, a coordenadora tentou encaminhar uma solução. Propôs a criação de um documento interno estabelecendo novos parâmetros de comunicação direta entre a influenciadora e a equipe técnica, algo que pudesse evitar a repetição dos conflitos que levaram ao desgaste recente. Alguns aceitaram a ideia, outros demonstraram ceticismo. A reunião foi encerrada sem grandes conclusões. Havia um rascunho de nota interna, um plano de contenção incompleto e uma equipe dividida emocionalmente. Muitos se levantaram em silêncio, caminhando em direção aos corredores, ainda carregados de incerteza. Outros permaneceram sentados por alguns segundos, tentando assimilar o que estava acontecendo. No escritório reservado, Virginia recebeu a notícia de que alguns jornalistas já estavam tentando contato com a equipe, buscando confirmações sobre a debandada de funcionários. A influenciadora fechou os olhos por alguns instantes, respirou fundo e pediu que ninguém respondesse nada sem sua autorização direta. Do lado de fora, a sensação era de que o pior ainda estava por vir. A tarde avançava com lentidão dentro do estúdio, como se o próprio ambiente estivesse preso em um estado de suspensão. Depois da série de reuniões tensas, do cancelamento oficial da gravação e do avanço dos rumores nas redes, o clima interno estava fragmentado e silencioso. Ninguém conseguia prever qual seria o próximo passo, nem mesmo a própria Virginia. Por volta das 3h15, a influenciadora finalmente deixou o escritório reservado e caminhou até a sala onde parte da equipe remanescente aguardava um desfecho. Seu semblante era sério e sua postura indicava que ela já compreendia a magnitude do episódio. A coordenadora geral levantou-se imediatamente, dando espaço para que a influenciadora pudesse falar. Virginia começou agradecendo aos presentes por terem permanecido até aquele horário, reconhecendo que o dia tinha sido excepcionalmente difícil para todos. Seu discurso, embora contido, expressava uma mistura de frustração e senso de responsabilidade. Ela afirmou que pretendia rever processos, reorganizar a dinâmica de comunicação e evitar que situações como aquela se repetissem. No entanto, era evidente que suas palavras não tinham o mesmo impacto de antes. A confiança da equipe estava abalada e muitos ainda receavam que questões estruturais continuariam a ser ignoradas no futuro. Ainda que parte dos remanescentes estivesse aberta ao diálogo, o desgaste do dia tornava qualquer discurso uma tentativa limitada de apagar um incêndio que havia crescido rápido demais. Após falar brevemente, Virginia deixou a sala para se reunir com sua assessoria. Era hora de decidir, finalmente, o que seria dito ao público. Desde a manhã, seus assessores discutiam a melhor maneira de controlar a narrativa, mas a situação havia evoluído rápido demais. Agora, não era mais apenas uma questão de esclarecimento, era de contenção de danos. Os rumores, já em circulação desde o início do dia, tinham alcançado não apenas páginas de fofoca, mas também perfis maiores de entretenimento. Alguns sites menores já haviam publicado matérias especulativas, sugerindo desde caos na produção até abandono coletivo por pressão extrema. Nenhum deles tinha informações concretas, mas todos tinham audiência suficiente para ampliar ainda mais o burburinho. A influenciadora sabia que precisava agir rápido, mas também sabia que qualquer declaração precipitada poderia comprometer ainda mais sua imagem. Após quase uma hora de discussões internas, foi redigido um comunicado simples, direto e cuidadosamente calculado. Ele afirmava: a gravação fora cancelada por conta de reorganizações internas no cronograma. A equipe estava passando por ajustes estruturais normais de fim de ciclo. Um novo calendário de gravações seria divulgado em breve. A nota não mencionava conflitos, saídas, desgaste ou debandada. Era um texto neutro, tentando proteger a influenciadora e a estrutura que ainda existia ao redor dela. No entanto, antes mesmo que o comunicado fosse oficialmente publicado, um problema inesperado ocorreu, e foi isso que transformou a situação num escândalo ainda maior. Às 4h29 da tarde, uma conta anônima no Instagram publicou uma versão não autorizada da nota tirada de dentro do estúdio. A imagem mostrava o rascunho do documento, ainda sem revisão final, com trechos circulados em vermelho e comentários internos como evitar mencionar saída e não confirmar pressão.
Era evidente que o material havia sido fotografado por alguém de dentro, alguém que estava fisicamente no estúdio naquele momento, ou que pelo menos tinha acesso às salas internas. A repercussão foi imediata. Perfis de fofoca, portais de notícias e páginas de entretenimento replicaram o vazamento com manchetes incisivas, colocando em dúvida a versão oficial da equipe. O estrago estava feito. Antes mesmo que a declaração final fosse publicada, a versão alternativa já dominava a narrativa pública. Comentários surgiam em alta velocidade, questionando a transparência da influenciadora e reforçando a hipótese de que a equipe realmente havia abandonado o projeto por conflitos internos. Dentro do estúdio, o clima se tornou ainda mais denso. A coordenadora geral recebeu a notícia do vazamento com expressão de desespero. Virginia, alertada imediatamente, fechou o rosto de forma visível. Era o pior cenário possível. Não apenas perder a parte da equipe e cancelar uma gravação essencial, como agora enfrentava uma crise de reputação alimentada por material vazado de dentro. Nos minutos seguintes, a influenciadora tomou uma decisão drástica. Pessoalmente, ordenou que o comunicado oficial fosse publicado mesmo assim. Mesmo que o vazamento já tivesse prejudicado sua credibilidade. Era melhor ter uma versão oficial acessível do que deixar apenas a narrativa externa ganhar espaço. O texto foi publicado às 4h42 da tarde. Em menos de 5 minutos, milhares de comentários surgiram. Muitos defendiam Virginia, dizendo que crises aconteciam em qualquer ambiente de trabalho. Outros, porém, reforçavam que, onde há fumaça, há fogo. O nome da influenciadora subiu rapidamente entre os assuntos mais comentados do dia. Enquanto isso, parte da equipe que havia deixado o estúdio não retornaria. Alguns enviaram mensagens formais, pedindo desligamento definitivo. Outros preferiram não responder. O grupo remanescente permaneceu no local apenas para encerrar as pendências técnicas e organizar o estúdio para o dia seguinte. Mas todos sabiam que o projeto jamais seria o mesmo após aquele colapso. Por volta das 5h30, Virginia deixou o estúdio sem falar com a imprensa, sem gravar stories e sem fazer qualquer aparição pública. Seu silêncio não era comum, e isso apenas alimentou mais especulações. A influenciadora, porém, estava esgotada. Era difícil imaginar que aquela manhã, que deveria ser apenas mais um dia de gravação, terminaria com uma crise que colocaria toda a produção em xeque. O dia terminou sem respostas definitivas. Mas uma coisa era certa: caos na produção já não era mais apenas um título chamativo. Era a descrição fiel de uma ruptura interna que ninguém conseguiria ignorar, nem dentro do estúdio, nem do lado de fora.